Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, eu sou Renata Oliveira e hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre a ética aí do profissional da saúde e posteriormente falar aí sobre a ética na docência, visando atender tanto o curso aí de bacharelado em Educação Física quanto de licenciatura em Educação Física. E se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. Então, o exercício de uma profissão, ele exige uma determinada predisposição de caráter, além disso, uma propensão ou vocação que não se restringe apenas a possíveis qualidades técnicas, mas também a uma convicção pessoal e social de quem vai atuar nela. E toda profissão, para ser exercida, ela deve estar fundamentada em três sustentáculos, né? A técnica, o aprimoramento profissional e também a questão ética. A formação ética, então, em saúde especificamente, né? Aqueles indivíduos que se candidatam a exercer uma profissão na área da saúde, ele tem a necessidade de possuir um perfil psicológico, porque senão é uma atividade, que demanda, uma atenção especial, tá? Além disso, ele tem que ter, uma vocação de respeito aos valores humanos. Além disso, é importante destacar o conjunto aí de virtudes que vai ser necessária para esse profissional, Como a beneficência, a não maleficência, o respeito, a autonomia aí das pessoas, a fidelidade à verdade, a promoção da justiça social e a solicitude e a compreensão aí do sofrimento humano. Dessas virtudes, inclusive, nós vimos, quando falamos aí da questão da bioética. Agora, em relação aos atributos que são necessários aí para esse profissional, é importante que ele tenha prudência, que é uma virtude aí da cautela, da precaução, na observação sempre atenta e vigilante aí do saber, fazer profissional da melhor forma possível. Além disso, esse profissional ele tem que ter uma temperança, que se reflete aí pela consciência dos limites profissionais, mas sobretudo aí do respeito a esses limites profissionais. Também, é importante a coragem, que é a predisposição para o enfrentamento aí das dificuldades frequentes no exercício que um profissional da saúde, ele atua. E aqui também a fortaleza. O que seria isso, significa uma renovação aí da disposição do profissional da saúde em continuar exercendo seu ofício, embasado nas suas convicções morais e no seu conhecimento técnico, sempre em benefício aí do paciente. Outros atributos que são importantes, nós temos a misericórdia, que está relacionado, a um atributo moral que leva as pessoas a relevarem, as faltas cometidas pelos outros, incluindo as ofensas à sua própria pessoa, porque muitas vezes o profissional que atua na saúde, ele está lidando ali com pessoas que estão sob pressão e elas podem, por conta disso, chegar a ofender esse profissional. Fidelidade também é importante, que está relacionado, com o comprometimento, com os princípios e normas que regem a profissão e também o compromisso para com o seu paciente, A solicitude, que é a disponibilidade, a abertura aí ao atendimento daquele que procura os serviços profissionais desse indivíduo,
E, por fim, aqui, o entusiasmo, que seria a alegria aí do profissional na atuação, né, da profissão que ele escolheu, né? Ainda sobre os atributos, a gente vê, né, a necessidade também de justiça, que seria, né, a qualidade moral aí que compromete o profissional com a sociedade, voltando a sua atenção na direção daqueles que compõem, né, um extrato social. E somado a isso também é importante a generosidade desse profissional, juntamente, né, com a compaixão, que é a solidária participação aí desse profissional junto ao sofrimento aí do seu paciente. Além disso, é importante que ele tenha humildade para reconhecer, né, a impotência, a fraqueza humana, tá? E a tolerância também, né, para respeitar, né, as diferenças que existem aí entre as pessoas. Então, em relação aos deveres de conduta do profissional da saúde, né, é, eu enfoco que para a caracterização aí da responsabilidade de um profissional da saúde, basta a voluntariedade de conduta e que ele seja contrária às regras vigentes e adotada pela prudência, pelos cuidados habituais, que ligação de causalidade e dano estejam bem evidentes, tá? Então é importante que esse profissional ele tenha, né, uma conduta pautada dentro das virtudes éticas e que tenha sempre o maior zelo, né, possível para com o seu paciente. Então, o primeiro dever aí que nós vamos ver é o dever da informação, né? Que é a informação ao seu cliente. Além disso, informações sobre as condições de trabalho, também, né? Informações que sejam obtidas por esse profissional, né? Elas sejam mantidas, né? Em sigilo, tá? Outro dever, né? O dever aí da atualização, que vai ser o aprimoramento aí continuado desse profissional através de conhecimentos cada vez mais recentes de sua profissão. Então, sempre buscar, né? Estudar além e saber se aquela prática é reconhecida e aceita pelas sociedades científicas, né? Ele não pode realizar qualquer prática, né? Sem que ela tenha uma comprovação aí científica, né, da sua validade. Outro dever importante, né, é o dever da vigilância e que está relacionado, né, à atenção e acompanhamento aí ao cliente, não se omitindo em nenhum momento, tá? E a abstenção de abuso, né? Que esse profissional ele tem que privar, agir com precipitação ou insensatez, né? Visando sempre o cuidado aí para com o seu cliente. Então, agora especificamente, né, a ética, a educação e a docência aí na educação física, né? Quando a gente pensa aí daquele profissional que vai atuar, né, na educação física e escolar, tá? Então, a educação ela torna-se indispensável no processo de formação moral aí do homem e é por ela que espera, né, que sejam estabelecidos bons princípios morais e que esses estejam compreendidos e aceitos por todos os homens. E a educação, né, moral do homem, ela deve ter como orientação pedagógica o bom uso da liberdade. E a educação ela pode ajudar o sujeito, né, que age submeter sobre sua ação a um julgamento, né, orientado por certos critérios e princípios éticos. Então é importante, né, durante a docência, né, o professor enfatizar esses conceitos éticos junto ao seu aluno. Particularmente a profissão docente ela está completamente aí relacionada com outros sujeitos em sua formação como cidadãos e portanto a educação escolar se dá por intermédio das relações sociais e
destaco que o eixo norteador do fazer pedagógico, ele encontra na ética os princípios norteadores de uma aprendizagem voltada, né, às categorias de autonomia, participação, interação e a valorização também da diversidade, né, como valores norteadores para a formação aí do cidadão. Então, a ética, enquanto princípio, ela clama aí, né, por uma formação de profissionais que sejam capazes de facilitar a construção de um conhecimento que reconheça e examine os fenômenos multidimensionais e que respeite, né, a diferença partindo aí do pressuposto de que todos podem aprender, né? É onde, né, a diversidade ela é valorizada de forma a ser um dos fatores que vão impulsionar aí os mecanismos da aprendizagem e das relações entre as pessoas, tá? Então, é muito importante, né, enfatizar essa questão, né, do respeito ao próximo. E os educadores, eles devem, né, propiciar aos alunos situações de oportunidade no cotidiano escolar. Essas oportunidades têm que ser desafiadoras, sem gerar a exclusão e estimulante o suficiente, né, para gerar o desejo de participação desse aluno, né? É importante que sejam ajustadas as habilidades e necessidades do grupo e que os alunos eles recebam, né, o apoio e ajuda de que precisam para se sentirem integrados e inclusos no grupo aí ao qual ele faz parte. Então é importante, né, que o professor ele coloque atividades, né, que estejam relacionadas, né, de acordo, né, com todos os indivíduos ali ao qual faz parte. Então, ele tem que adaptar as atividades à necessidade dos seus alunos. E em relação, né, agora às reflexões sobre a prática, né, educativa, a ética da formação, ela aponta para que se deva ter consciência, né, das diferenças entre os alunos e que o valor social dos direitos ele seja proporcionado a todos os indivíduos, né? E na escola, um grande número de alunos, eles não aceitam passivamente a imposição de autoridade, de regras e normas. Então, é importante que o professor ele negocie com os alunos, com propósitos que sejam compartilhados, né? Porque a partir do momento que o aluno ele entende, né, o porquê daquelas regras, ele começa, né, a aderir melhor a ela. Então, tem necessidade dos professores eles manterem, né, uma constante comunicação sobre o que e como estão desenvolvendo as suas atividades pedagógicas, né? Então, comunicar também com os outros professores da escola para haver aí uma interdisciplinaridade. Então, a aula aí, enquanto espaço, né, de diversidade, a educação física, ela precisa questionar a respeito de como contribuir aí para a autovalorização do homem. E é necessário que o aluno ele assuma o papel principal, né, do jogo e o professor passe de ator principal, né, a um agente que vai provocar e estimular esse aluno e seja menos restritivo, punidor, moralizador, né? Então ele consiga estabelecer uma relação aí, positiva com esse aluno. A inclusão nas aulas de educação física implica, né, uma prática em que todos os alunos eles têm que receber oportunidades educacionais adequadas e que as atividades propostas elas sejam desafiadoras, porém ajustadas, né, às habilidades e necessidades dos alunos e que recebam, né, todo o apoio e ajuda que precisarem e que sejam também estimuladas a cooperarem entre si esses alunos. E os professores, eles devem ser capazes de responder de forma humana e eficiente, respeitando as necessidades específicas de todos os alunos durante as atividades, né, de maneira a estimular aí a autonomia desse aluno. E compete
ao professor, ele dá sentido às atividades, trabalhando as questões, né, de conquista e fracasso dos alunos e evitando comparações interindividuais, né? Porque a partir do momento que o aluno ele começa a se comparar com o outro, isso pode ser um fator, né, desmotivador. E pautando também a sua contribuição enquanto professor no sentido da integração do grupo, né, como um todo e do respeito às diferenças entre os participantes nas aulas de educação física. Então, sempre o professor ele deve enfatizar essa questão do respeito entre os colegas. Alguns questionamentos que podem vir auxiliar aí o professor na sua prática docente, né? Ele questionar se as atividades que ele está propondo está de acordo, né, com as aspirações dos seus alunos ou são frutos, né, de receitas prontas e aplicadas independentes da cultura em que os alunos estão inseridos, né? Então a gente sempre tem que pensar no que é o desejo do aluno, qual a cultura do aluno, né, para propor as atividades. E também questionar se privilegia a construção coletiva do saber ou se o saber ele é dado sem nenhuma necessidade de refletir. Então é sempre importante eu colocar reflexões aí para esse aluno. E se as práticas, né, elas se constituem, né, em atividades aproximativas às aspirações coletivas ou se reforça o individualismo e a exclusão. Eu sempre tenho que pensar no coletivo em qual todos os alunos vão fazer parte ali daquelas aulas. E para finalizar, né, eu sempre coloco aí charges para mostrar, né, o conteúdo da aula, né? Então, na primeira charge ali, né, a gente vê a questão da saúde, né? Que o paciente muitas vezes, né, ele não se sente incluído ali e com o zelo do seu médico, né? E a segunda ali, né, a questão da exclusão aí na escola, né? Enquanto professor, nós temos que tentar, né, atingir o máximo de alunos possíveis. Essas foram as referências utilizadas para essa aula. E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula e nos vemos na próxima. Muito obrigada!